Olá, crianças! Vamos dar continuidade ao livro Lápis de Ciências, tá? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 5, Observar o Céu, da página 70. Aqui, essa unidade, esse capítulo vai trazer para nós a observação do céu, principalmente no que se trata do Sol, da posição do Sol, da posição que ele está quando ele nasce, da posição que ele está no meio do dia e ao final do dia quando ele se põe, né? Quando ele se esconde. Então aqui nós temos duas imagens de uma criança segurando um guarda-chuva. A foto ele está na mesma posição, no mesmo lugar, porém essa foto foi tirada em horários diferentes. Então notem que na primeira foto a sombra do menino está de um lado e na segunda foto a sombra está do outro lado. Por que isso acontece? Por conta do movimento que o Sol faz, tá? Então ele nasce numa posição baixa, ao longo do dia ele vai subindo, ele chega ao topo e no decorrer da tarde ele vai descendo e se pondo até ele se esconder. Então isso acontece por conta desse movimento que o Sol faz em volta da Terra, né? Então, por isso que a sombra vai mudando de lugar. Então vocês vão observar essa foto e pensar sobre essas questões que estão aqui no par iniciar, tá? E esse movimento do Sol em volta da Terra se chama movimento de rotação, que vocês vão aprender futuramente, mais especificamente nos anos lá na frente, quarto, quintos anos, que vocês vão entender todas as partes que envolvem o Sol e o Sistema Solar, tá? Na página 71, nós temos uma sugestão de experiência. Vocês podem fazer ou não, fica a critério de vocês, tá? Na página 72, nós temos o texto e algumas imagens falando sobre o relógio do Sol, tá? Para que ele serve, onde foram tiradas essas fotos, tá? Essa foi a primeira marcação de tempo que eles descobriram, que eles conseguiram fazer. Na página 73, nós temos aí uma história em quadrinhos que se passa na praia. Então, vocês vão ler com um adulto essa história e vão responder as duas questões A e B sobre o que aconteceu nessa cena, tá? Nessa viagem que essa família fez. Nas páginas 74 e 75, nós temos a mesma imagem fotografada em horas diferentes do dia. Nós temos aqui a primeira foi tirada às 7h30 da manhã, e a outra às 10h30 da manhã. Na página ao lado, nós temos o mesmo coqueiro. A foto foi tirada às 13h30, que seria 1h30 da tarde, e às 15h30, que seria às 3h30 da tarde, tá? Vejam que em cada uma delas, o Sol está em uma posição e em um lado. Acima desse coqueiro ou dessa palmeira, nós temos o galo dos ventos, que é esse símbolo que tem o galinho, e aí ele está apontando para o lado oeste, onde tem o O, e o lado leste, onde tem o L. Se vocês perceberem, tem duas árvores que estão sem a sombra, e vocês vão ter que desenhar nessa sombra, tá? Notem que as duas que estão com a sombra desenhada, a sombra ela fica sempre do lado oposto do Sol, tá? Então o Sol está atrás, a sombra vem para frente. Se ele está de um lado, a sombra vai para o outro lado.
Então, vocês vão imaginar aí como vai ser a sombra dessa árvore às 7h30 da manhã, 7h30, e qual vai ser a posição dessa sombra da árvore às 13h30. E vão fazer esse desenho, tá bom? Já na página 76, nós saímos um pouquinho do sol e vamos para as nuvens. Aqui nós temos um texto que vai nos mostrar os tipos de nuvem. Olha que legal! Vocês imaginavam que existem tipos de nuvens, né? Mas aqui nós vamos descobrir que existem 3 tipos. Existe o tipo cúmulo, existe o cirro e existe o estrato. São 3 formatos, são 3 tipos de nuvem que nós vemos no nosso céu. E depois de ler o pequeno texto aqui que explica sobre essas nuvens, vocês vão completar a atividade 1 com as palavras que estão no banco de palavras aqui em colorido. Então, nós temos as nuvens da letra A, da letra B e da letra C. E ao lado as linhas que vocês vão escrever quais são essas nuvens. Aqui no número 2 tem uma história em quadrinhos do Snoopy, do Charlie Brown. Vocês vão ler essa historinha junto com algum adulto. E no espaço do número 3, vocês vão fazer um desenho de como você imagina que era o aspecto das nuvens que as crianças da história em quadrinhos observavam. Então, lá tem nuvens, certo? Então, de acordo com o que vocês acabaram de fazer na página anterior, que vocês descobriram os 3 tipos de nuvens, vocês vão fazer um desenho de como vocês acham que eram as nuvens na história em quadrinhos do Peanuts. Na página 78, nós temos o Vamos Ver de Novo. Então, vocês vão relembrar um pouquinho do que viram nesse capítulo e vão fazer a leitura do esquema que nós temos aqui. E logo em seguida, na página 79, vocês vão fazer o caça-palavras aqui no número 1 e fazer o que se pede no número 2, tá? E por hoje é só. Bons estudos!